Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 19 de dezembro. Eu continuo meditando com vocês sobre a importância de sermos discípulos de Cristo Jesus, ou seja, aquela pessoa que nasceu do alto. Para me ajudar nestas meditações, eu estou lendo com vocês todos os versos do Novo Testamento onde a palavra justiça aparece, justiça de Deus. Ela aparece em 2 Timóteo 4:8. Agora me está reservada a coroa da justiça, porque o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo estava prestes a morrer. Acredita-se que 2 Timóteo é a última carta que ele escreveu. Ele vai ser executado em Roma, vai ser decapitado segundo a história da igreja. E ele está enviando esta mensagem a Timóteo, se despedindo de alguma forma e falando sobre essa a espera que ele tem aqui do retorno de Cristo, ou do dia em que ele vai partir daqui, desta terra. Há duas palavras para a coroa no Novo Testamento. Tem aquela coroa que é dada ao rei, ao imperador, e esta coroa aqui, a Stefanos, que na verdade é uma coroa que era dada ao atleta que corria nos Jogos Olímpicos. Esta coroa era feita de plantas, não era de ouro, como a coroa do rei, era feita de louro ou então de galhos de oliveira, e esta coroa era simbólica. Aqui Paulo está dizendo que ele vai receber uma coroa também assim, mas não visível, mas uma coroa invisível. A palavra Stefanos, utilizada para coroa, vai aparecer também em 1 Coríntios 9:25. Apenas uma curiosidade: a primeira pessoa, o primeiro mártir considerado como mártir da igreja é o Stefanos, na verdade. Nós dizemos Etienne em francês, Estevão em português. Paulo vai estar assistindo à execução daquele discípulo de Cristo Jesus, que se chamava vitorioso, Stefanos, conquistador, e aqui ele está dizendo: eu vou receber uma Stefanos naquele grande dia. Olha que interessante. Todos os que competem nos jogos se submetem a um tratamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E aqui ele vai utilizar, então, a palavra Stefanos. Tem aquela Stefanos feita de louro. Aqui, onde eu moro, no País Basco francês, há muito louro, né? As pessoas que já vieram aqui em casa já contemplaram isso. As pessoas utilizam o louro para fazer cercas vivas, né? Eu tenho louro aqui em casa que eu pego aí pelo mato, andando nas minhas caminhadas, eu colho as folhas e trago para casa e deixo para secar. Quando eu era criança pequena, lá no Brasil, em Cabo Frio, a minha mãe utilizava, e eu ainda utilizo aqui, inclusive, o louro para colocar no feijão. Paulo está dizendo: a coroa que o atleta recebeu dos Jogos Olímpicos vai terminar no feijão, na feijoada da mãe dele. Mas a coroa que Cristo me deu é eterna. É o que ele está dizendo aqui em 1 Coríntios. Pedro vai dizer a mesma coisa em 1 Pedro 5:4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Aqui é uma outra coroa, que na verdade é a mesma, mas que tem um outro nome, é a coroa da glória. E Tiago vai falar também do coroa da vida. O que você vai fazer com tanta coroa? Coroa da justiça, coroa da glória, coroa da vida. Olha o que você vai fazer naquele grande dia. Apocalipse capítulo 4:10. Os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está assentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: aquele que está sentado no trono é digno de receber. Então, todas essas coroas você vai devolver para ele, vai jogar aos pés daquele que vive, que reina para sempre. Isso se chama adoração. A adoração nada mais é do que render a Deus aquilo que lhe pertence. O louvor é quando você dá a Deus aquilo que ele te deu, aquele que ele colocou na sua vida, ou seja, o amor dele, a graça, a paz, a alegria. Não estamos falando de coroa corruptível. Muitos crentes correm atrás de coroa de louro, de coroa corruptível, que, como diz Paulo, vai perecer. Corra atrás da coroa da justiça, coroa da glória, coroa da vida. A verdadeira coroa é aquela que Deus já te deu em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.